Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Unibanco, e quero saber o que você está achando de todo esse conteúdo gratuito que vai levar você até a aprovação. Deixa seu like aqui e um comentário. O que você está achando das aulas, da didática, porque isso é muito importante para nós. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link da plataforma de estudos da Unibanco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com nossos professores para tirar todas as suas dúvidas. Tenha uma ótima aula. E agora nós vamos para uma aula importantíssima para a sua aprovação. Índice de Sharpe e índice de Trainer são temas bem explorados pela Ambima e agora você vai entender todas as semelhanças, diferenças e também o cálculo, porque estes sim podem cair na sua prova, tá bom? Tanto Sharpe quanto Trainer são medidas de performance de ativos, assim como está na tela. Nós vamos entender um pouquinho mais a começar pelo índice de Sharpe, tá bom? Indicador que permite avaliar a relação entre risco e retorno. Este é o principal conceito tanto de Sharpe quanto de Trainer. Eu, como investidor, nunca vou me importar somente com o risco de um ativo ou somente com o retorno de um ativo. O que me importa, o que faz valer a minha análise para comprar um investimento, comprar um ativo ou não, é a relação entre esses dois parâmetros. Ou seja, a relação entre risco e retorno. E é isso que os dois índices vão mostrar. Medida de performance significa a relação entre risco e retorno, tanto Sharpe quanto Trainer. Duas premissas. Ambos também possuem as mesmas premissas, tá? Primeira premissa. Ao se deparar com ativos que possuem o mesmo percentual de retorno, o investidor irá escolher o de menor risco. Por outro lado, ao se deparar com ativos com mesmo risco, o investidor irá escolher o de maior percentual de retorno, assim como nós podemos ver aqui nesse gráficozinho. Então, este gráfico também pode ser cobrado na sua prova, não somente o cálculo, tá? E aí a Ambima pode colocar o gráfico e pedir uma interpretação. E aí nós vamos analisar juntos aqui. Olha só. No eixo vertical nós temos o retorno e no eixo horizontal nós temos o risco do ativo. E nós temos três ativos na tela, A, B e C. Importa para mim qual é o ativo, qual a categoria? Não, aqui só importa eu fazer a interpretação correta do gráfico, tá? Olha só, se eu considerar o ativo A e o ativo B, eu posso ver que ambos possuem o mesmo grau de retorno. Olha só, é o que diz aqui na primeira premissa. Mesmo percentual de retorno, ativo A e o ativo B. Porém, o ativo A, se a gente traçar esta linha aqui, é muito claro que ele possui um grau de risco muito menor e é o que o investidor irá escolher, o de menor risco. Então, com relação a retorno, A e B são idênticos, mas ativo A possui nesse caso um grau de risco muito menor. Então, nós vamos escrever aqui que A é maior ou melhor que B. Já entre B e C é diferente. Os ativos A e B possuem o mesmo grau de risco, só que o ativo B possui um retorno maior. Ó, aqui em cima o ativo B, e se a gente traçar essa linha aqui, nós temos o retorno do ativo C. É a segunda premissa. Ativos com o mesmo risco, o investidor vai escolher com o ativo com maior percentual de retorno, tá bom? Então nós vamos escrever aqui que B é maior ou melhor que C. É claro que entre A e C, ativo A é muito maior e muito melhor, porque possui maior percentual de retorno com menor grau de risco. Aí é o cenário perfeito. Mas, quando nós tivermos risco igual ou retorno igual, nós vamos utilizar essas duas premissas, tá? Então, interpretação gráfica é muito importante porque a Ambima pode te pegar nessa, tá? Agora, nós vamos para o cálculo do índice de Sharpe. Tudo que eu falei até agora, nesse slide aqui, ó, serve tanto para Sharpe quanto para Trainer, tá? Agora, nesse gráfico aqui, nesse slide aqui, nós vamos entender o cálculo do IS, índice de Sharpe, de acordo com esses parâmetros. Olha só, eu vou ter três produtos, fundo A, fundo B e a taxa Selic. Nós vamos ter a taxa de retorno, que do fundo A foi 8%, do fundo B 5% e a Selic no período 2%.
Selic no período, nós vamos utilizar como taxa livre de risco, tá? Então, ao invés de Selic, pode vir CDI ou TLR, que é a taxa livre de risco. É a mesma coisa, tá? Nesse exemplo eu usei a Selic. Risco, nós vamos ter aqui que o risco do fundo A foi 4% e o risco do fundo B foi 3%. Índice de Sharpe utiliza como risco desvio padrão, tá bom? Desvio padrão. Aqui nós temos a formulazinha que é bem simples. Então, índice de Sharpe é igual a RA, retorno, rentabilidade do ativo. Então, quando nós formos calcular o índice de Sharpe do fundo A, o RA vai ser 8, retorno do fundo A. Quando nós formos calcular o índice de Sharpe do fundo B, o RA vai ser 5, rentabilidade do fundo B. E aí nós temos a subtração pela taxa livre de risco, RF, Risk Free, ou taxa livre de risco. Nesse caso é Selic, mas como eu falei, poderia ser TLR ou então CDI, tá bom? E vai ser 2% para ambos, porque nós estamos analisando os dois fundos no mesmo cenário, isso é importante. Nós vamos pegar esse resultado e dividir por sigma de A. Sigma é esse símbolozinho do lado do A. Sigma é a mesma coisa que desvio padrão, é a mesma coisa que risco. Então, índice de Sharpe utiliza como risco o desvio padrão, e desvio padrão é a mesma coisa que sigma, esse símbolozinho que está aqui, tá bom? Você pode ver de ambas as formas. Se a gente trouxer a calculadora para a tela e eu sair da frente dela, né, nós podemos fazer o cálculo. Então, primeira coisa, limpa a memória da sua HP, FCLX e agora nós vamos calcular o índice de Sharpe do fundo A, tá bom? Vamos calcular juntos aqui. Então, vamos lá, FCLX. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, 8, por quê? O RA do fundo A, a rentabilidade do ativo, foi 8%, e nós vamos subtrair 2, que foi a Selic no período. 6, então nós vamos dividir agora pelo sigma, pelo desvio padrão do ativo A, que no caso vai ser 4, tá? Então 4 divide. Nós temos como índice de Sharpe do fundo A, 1,5. Agora nós vamos então para o fundo B. Limpa a memória. RA, retorno do ativo do fundo B, vai ser 5 nesse caso. Nós vamos subtrair pelo RF, que é o mesmo. Nós estamos utilizando a Selic, então 2 menos. E agora nós vamos ter 3 dividido também por 3, né? Que agora eu vou utilizar sigma, desvio padrão, risco do fundo B e não do fundo A. 3. Então eu trago o HP de novo. 3 divide. Então é 1. Então o índice de Sharpe do fundo B vai ser 1. Olha só. Índice de Sharpe de A, 1,5. Índice de Sharpe de B, 1. Então aqui eu tenho traçado a relação entre risco e retorno. Não é isso que serve para mim? Então é isso que eu tenho na tela. Só que qual é melhor? Nesse caso, vai ser quanto maior, melhor. Então 1,5 é maior que 1. Nesse caso, o fundo A possui uma melhor relação entre risco e rentabilidade. Então eu vou escolher para minha carteira o fundo A, tá bom? Simples assim. Teoria feita, conceito feito, agora nós vamos um pouquinho para a prática, porque é assim que a gente aprende de verdade. Eu aprendi muito mais quando eu fui para a parte prática e é assim que eu vou mostrar para vocês também. Ó. Deixa eu me tirar aqui do meio, voltar para o canto e agora nós vamos comparar fundos. Eu peguei 2 fundos, ó, dessa fonte, tá? Mais retorno. Entra nesse site, é gratuito, faça várias comparações lá. Você vai ver que é muito legal, é muito simples de utilizar e vai crescer ainda mais o seu grau de conhecimento, porque você vai estar utilizando na prática tudo que você está aprendendo aqui. Eu tenho o fundo do Banco do Brasil e um fundo do Itaú, tá? Eu peguei fundos da mesma classe de ações e da mesma subclasse, dividendos, tá? Não adianta eu pegar um fundo de ações e um fundo renda fixa. E também não adianta eu pegar um fundo de ações que usa a estratégia de dividendos e o outro fundo de ações que usa a estratégia de small caps, que vai dar diferença também. Então tem que ser a mesma classe e a mesma subclasse, tá? Tem até o CNPJ dos fundos aí para que você possa fazer comparações em dias, meses diferentes e ter a sua própria comparação. Então olha só que legal.
Aqui no primeiro momento eu trago somente a rentabilidade, tá? Então aqui eu vou analisar de forma isolada. Eu estou trazendo só rentabilidade. A rentabilidade em 12 meses do fundo do Itaú foi menos 4,07. E a rentabilidade do fundo do Banco do Brasil foi menos 8,50, né? Então o fundo do Itaú foi melhor porque perdeu menos nos últimos 12 meses. Aqui ele traz também até mesmo o benchmark, que é o Ibovespa, tá? Então, se eu fosse analisar somente pela rentabilidade, eu vou escolher o fundo do Itaú. Mas eu tenho também o parâmetro do risco. Volatilidade, risco é a mesma coisa. Agora, se eu esquecer tudo isso aqui, ó. Opa. Esquece tudo isso aqui, esquece a rentabilidade. Agora a gente vai analisar somente a volatilidade de forma isolada. Aqui eu vou ter que a volatilidade em 12 meses do fundo do Itaú foi 40% e a volatilidade do fundo do Banco do Brasil foi 38%. Ou seja, um risco menor. E aí eu vou tender a comprar, a contratar o fundo do Banco do Brasil, porque possui um risco menor, tá? Mas, lembra que eu falei lá no começo? Não serve para a minha análise rentabilidade isolada ou risco isolado. O que me serve é o índice de Sharpe. É a relação entre esses dois parâmetros. E essa ferramenta do Mais Retorno já te dá isso. Mas você pode fazer o cálculo também. Uma coisa importante da gente ressaltar. Índice de Sharpe negativo existe, mas quando nós tivermos índice de Sharpe negativo, nós não vamos fazer comparação. Nós vamos buscar ampliar a base de dados, ampliar o tamanho da amostra, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho de 12 meses e aqui do lado eu tenho desde o início dos fundos. E aí tá positivo e eu consigo fazer a comparação, tá bom? Então olha só, nesse caso o fundo do Itaú possui um índice de Sharpe de 0,42, enquanto o Banco do Brasil possui um índice de Sharpe de 0,37. O índice de Sharpe do fundo do Itaú é melhor, porque esse fundo tem uma melhor relação entre risco e retorno. É isso que você precisa saber. Esse é o conceito e o cálculo que nós trouxemos aqui, você vai treinar bastante para acertar tudo na prova, tá bom? Visto índice de Sharpe, agora nós vamos para o índice de Trainer e aí vai ficar bem mais simples. Eu já vou direto para o cálculo porque a teoria é a mesma, o conceito é o mesmo. Índice de Trainer é uma medida de performance de ativos, possui as mesmas premissas, aquelas duas que eu mostrei no começo, só que o cálculo é um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui, ó, parâmetros. Fundo A, fundo B e Selic. Isso você já conhece. Então, olha só, eu trouxe a mesma taxa de retorno e o mesmo risco. O que vai mudar aqui é o parâmetro do risco. Eu não utilizava o desvio padrão no índice de Sharpe? Sim, aqui eu vou utilizar o beta. O coeficiente beta é um risco importantíssimo. É o considerado risco sistemático. Você vai ver aqui ainda nesse módulo, se ainda não viu, tá? Então, olha só. Eu tenho índice de Trainer é igual a RA, rentabilidade do ativo, mesma coisa, subtraído de RF, taxa livre de risco. Sim, aqui você também pode ver como CDI ou então como TLR, taxa livre de risco. Aqui no caso eu trouxe Selic do mesmo jeito. E nós vamos dividir por beta do ativo. Tá? O risco sistemático. Vamos fazer o cálculo aqui somente para que a gente faça novamente o cálculo e vocês gravem muito bem isso, tá? Olha só, RA do fundo A, rentabilidade do ativo, vai ser 8. Eu vou subtrair 2, que é a taxa livre de risco, a Selic, e eu vou dividir pelo beta do ativo, 4, porque nós estamos analisando o fundo A. 4 divide. Então, o índice de Trainer do fundo A vai ser 1,5. Do fundo B também vai ser 1, né? Vamos calcular? Olha só, 5, que vai ser a minha taxa de retorno do fundo B. Vou subtrair 2, que é a Selic, vou ter 3. Aí eu vou agora para o beta do fundo B. 3 divide, eu tenho 1 de índice de Trainer. Aqui é a mesma coisa na hora de eu interpretar? Sim. Quanto maior, melhor. Então, de novo, o fundo A possui uma melhor relação entre risco e retorno.
Qual que é a única diferença de Sharp e Trainer? É o parâmetro do risco. Desvio padrão é utilizado no índice de Sharp. Beta é utilizado no índice de Trainer. Como é que você vai lembrar disso? Escreve. Se te der um branco, porque essa também é uma questão da Ambima, tá? Você simplesmente colocar para eles qual é a diferença entre Sharp e Trainer. Então, olha só, vamos escrever aqui um pouquinho, ó. A letra vai sair uma maravilha aqui, né? Mas vamos lá. Se eu escrever aqui Sharp, embaixo escrever desvio padrão, ó. Desvio padrão. Vou até escrever assim para ficar melhor para vocês verem, ó. Desvio padrão, tá? E se você escrever do outro lado, Trainer, perceba que Piracicabano falando essa palavra aqui é maravilhoso, né? Parece que tem um monte de R, mas tem um só. Trainer. E eu escrever embaixo, Beta. Olha só que legal. No Sharp, começa com S e desvio padrão tem S na palavra. No Trainer, começa com T e Beta tem T na palavra. Então, se te der um branco, você pode escrever as palavras que você vai conseguir identificar. Sharp usa o desvio e Trainer usa o beta. O cálculo, a fórmula é a mesma, só vai trocar aqui embaixo o parâmetro do risco, tá? Então, olha só, conceito, gráfico, cálculo e prática. Utiliza a prática, vai lá no site do Mais Retorno, faz várias simulações, é bem legal, simples e eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Quanto mais você for na prática, mais o seu conhecimento vai crescer. Aguardo você na próxima aula para a gente conhecer um outro parâmetro, uma outra medida de performance. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparado, preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Estou junto com você nessa e aguardo você aprovado.